Olá, boa noite a todos, tudo bem? Continuar com os resumos dos capítulos da Bíblia. Hoje vamos iniciar com a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, essa carta vai falar também sobre instruções de como deve se comportar cada membro da igreja, né? Desde os pastores, oficiais, até cada tipo de membro que tem igreja: idosos, anciãos, jovens, né, moças. E ele vai dar instruções de qual deve ser a postura e o papel de cada um, certo? E como deve ser o papel de cada um de acordo com a doutrina e quanto aos falsos irmãos e apóstolos, né? E mestres. Desde já, dê o like, inscreva-se no canal se você for interessado nesses temas e escreva nos comentários a sua opinião sobre esse tema, certo? Este capítulo ele contém 20 versículos, certo? E ele está dividido, eu consegui dividir ele em 4 sessões, certo? Vamos fazer uma leitura desse capítulo? Então diz assim: primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a saudação e introdução do tema. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, do nosso Pai e de nosso Senhor Jesus. Primeiro título: as falsas doutrinas e o Evangelho da Graça e o bom combate. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertir-te a alguns que não ensinem outras doutrinas, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, em um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, entregaram-se a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa com legitimidade. Sabendo que isto, a lei, não é feita para os justos, entretanto para os injustos, obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos e religiosos, e para os matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso porque teve por fiel pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor, opressor, mas alcancei a misericórdia, porque o fiz com ignorantemente na incredulidade.
e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal de Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, o único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, a boa milícia, conservando a fé de boa consciência, rejeitando a qual alguns se fizeram naufrágio na fé. Entre eles foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Certo? Neste capítulo 1, dos versos 1 ao 2, a gente vê uma marca característica do apóstolo Paulo, que é a sua saudação. Ele se identifica como apóstolo, não por próprio mandato, mas por ordem divina e por instituição do próprio Jesus Cristo. Qual é o fim? Para esperança, para promover a esperança, a fé, né? No Pai e no Filho. E essa carta é dirigida a Timóteo, para primeiro ele saber combater as falsas doutrinas e saber dissipar essas pessoas e silenciar essas pessoas que vinham a querer diluir os méritos e a obra de Cristo no Evangelho, infiltrando-se com falsas doutrinas e perdas de tempos, principalmente, certo? Esse capítulo, com 20 versos, aborda a identificação de um apóstolo genuíno, versos 1 e 2, e a salutação característica do apóstolo Paulo: graça e paz. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça, paz e misericórdia. Só por elas a gente se mantém e somos mantidos nesse evangelho, nessa doutrina correta, nessa vida com Deus, certo? Aí dos versos 3 ao 5, ele vai abordar o fim de toda doutrina, o fim de toda doutrina correta, né? Existem debates, certo? Mas se aquela doutrina, principalmente, não termina na fé em Jesus Cristo e nas boas obras, numa fé que traz uma harmonia correta com as doutrinas dos apóstolos, que não uma doutrina que não se encaixa, que não harmoniza, que não anda unida com essa mesma doutrina bíblica dos evangelhos e dos apóstolos, do evangelho e da mensagem dos apóstolos, que é a fé em Jesus Cristo plena, e essa fé não produz uma obra na vida dessa pessoa que supostamente está defendendo essa parte do debate, né? Não, essa vida não produzir frutos de luz, frutos do Espírito, né? Essa vida não produzir boas obras, né? Essa vida não mostrar provas do novo nascimento, né? Então, que é basicamente o que diz os versos 3 ao 5, né? Que consiste na fé, né? Numa fé em Jesus Cristo, em Deus, correta, e numa consciência
de uma fé não fingida, certo? Uma fé não fingida. Eu prego que eu confio em Deus, mas a minha vida mostra totalmente o contrário. Ou eu prego, certo? Uma fé que realmente não se baseia unicamente, especificamente em Cristo e na sua obra. E a minha vida anda totalmente oposta às doutrinas de Cristo, então estamos errados também. Certo? Tem que haver harmonia. A harmonia da doutrina, que se baseia em Cristo, nos evangelhos e nos apóstolos, certo? E a minha vida tem que andar conforme essa doutrina, correto? Né? Se essa doutrina não te leva a viver essas boas obras, a ter uma definição correta que harmoniza com as Escrituras de quem é Deus, certo? De quem é Jesus Cristo, de quem é o Espírito Santo, certo? De aceitar a plena os atributos de Deus, por exemplo, ou de como é a natureza da salvação. Se em algum desses pontos, né, falha, então a minha fé falha também. Então a gente tem que todo dia revisar no que a gente está confiando, no que a gente está acreditando, o porquê nós estamos crendo, certo? Dos versos 6 ao 11, vai falar sobre o labirinto da antiga aliança e suas tradições. As tradições judaicas e o próprio mosaísmo, as próprias leis de Moisés, elas são uma sombra daquilo que iria de vir, principalmente no que se diz respeito aos mandamentos. Os mandamentos eram muito simples, eram até aqui. Só que Cristo vai além, vai no coração, vai na natureza da origem das ações, da motivação. Vai na película daquilo em que o motivo traz o motivo motor e o fim. Jesus atinge isso, que é o motivo e o fim se expressam na natureza do ser humano, certo? Se a natureza do ser humano é de novo nascido, o propósito, a motivação e o fim, eles são puros e são embasamentos em Cristo. São motivados por Cristo e o fim é a glória de Deus. A glória de Cristo é a expansão do Evangelho, certo? Seja no trabalho, seja no trato com a mulher, seja como for. O fim é isso, né? E não há desequilíbrio nessas coisas. Vivendo-se apenas na caixa moral das tradições, e não somente da tradição, mas também das obras, tanto cerimoniais quanto das exigências morais e cívicas exigidas no mosaísmo, a gente está vivendo nas sombras, está vivendo em incredulidade. Mesmo se eu sei que Cristo foi histórico, mesmo que eu sei que Cristo ressuscitou, mas se eu insisto em ainda tentar encaixar as obras, as exigências e querer praticar ou querer acoplar práticas do Antigo Testamento à Nova Aliança, estou vivendo nas sombras e estou vivendo em incredulidade. É incredulidade. Não é à toa que Cristo foi crucificado. Não é à toa que os apóstolos foram perseguidos tanto por gentios, né, pessoas que não eram do movimento do israelitas, né, judeus, quanto pessoas que foram perseguidos e mortos por judeus e não judeus. Então, por quê? Porque eles combatiam tanto as tradições greco-romanas como as tradições judaicas e se fiavam apenas nos ensinamentos do Evangelho e dos apóstolos, que se basavam em Cristo, a pedra angular, e não iam além, nem ficavam aquém. Contentavam-se
e sentiam satisfação em aceitar a doutrina dos apóstolos, que era baseada em Jesus Cristo e em seus méritos e suas obras. Né? Pessoas, enfim, para fechar, pessoas que ficam rodando, trazem uma mensagem que não termina, que o círculo dessa mensagem, que a parábola dessa mensagem não terminam em Cristo Jesus, apontando para Cristo e a sua messianidade, acabamos então no labirinto de escuridão, perdidos, querendo achar um gato preto no escuro, onde não existe gato. Então é um labirinto, né? O verso 6 a 11 fala assim, ó, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, né? Vaidade, querendo ser doutores da lei, não entendem o que dizem nem o que afirmam, sabendo, porém, que a lei é boa. As pessoas que tentam usar a lei para acoplar o evangelho não entendem que não cabe a nós. Não cabe a nós a lei, não cabe. O fruto do Espírito fala assim, quando vai ser citado em Galatas 5, 21 ao 26, 25, fala que contra essas obras, contra essas coisas, não há lei. Os que vivem manifestando o fruto do Espírito, contra eles não há lei. Não há lei que os condene. Não há lei. Assim, que condene a alma dessas pessoas. Que condene a alma. Não há que os condene. Por isso, e quando os apóstolos eram trazidos a juízo, não havia com que acusá-los. Por isso, quando Jesus Cristo foi trazido a juízo, não havia com que acusá-los. Tinha que se forjar falsas acusações. Porque perante a lei dos homens e perante a lei de Deus, não havia como acusá-los. Pois os frutos dessa nova natureza, vindas de uma lei escrita nos corações, superior ao mandamento escrito em pedras, lhes permitia viver uma ética, hábitos, moralidade superior àquelas exigidas na lei. Sendo assim, não cabe a nós os justos, nem cabe a nós que vivemos essa doutrina conforme o evangelho pregado por Paulo. Então, por isso que Paulo veementemente se levanta em Gálatas para combater Pedro. Não só porque é errado essas leis de asepsia, de não se juntar com os... Não, porque isso era uma brecha para coisas piores, as quais iriam corroer a obra e os métodos de Cristo e a liberdade que temos nele, certo? Então, o legalismo, focado na lei de Moisés, é errado. E em muitas denominações e em muitas confissões de fé de igrejas históricas sérias, há uma mistura dessas coisas, coisa que é errada. Por isso, não se subjugue a sistemas de confissões de fé. Fique com a palavra. Pratique o que a palavra simples do Evangelho do Reino ensina. Certo? Justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio daquele que morreu por nós, né? Daquele que nos amou primeiro, né? Acho que é Romanos 5, né? Justificado, pois, pela fé. Temos paz para com Deus. Somos justos diante de Deus pelas obras e méritos de Cristo. E essa justificação nos traz uma nova vida, nos faz nascer de novo, o qual espontaneamente, por natureza, por instinto especial dos céus, através do seu Espírito Santo, nos permite viver novos hábitos, nova postura ética e moral, celestial, de santidade. Certo? Esse foi o ponto 2. Dos versos 12 ao 17, o ponto 3, Paulo se põe como exemplo de conversão para o Evangelho. Ele se põe como exemplo. Mas as pessoas eles estão dizendo que tem que ser judeu, tem que guardar a lei de Moisés porque não há salvação. Quem te disse? Eu sou salvo.
Eu era um terrorista. Eu era um terrorista da seita dos fariseus. Se a gente for comparar, Paulo era como se fosse o xiita, só que versão judaica. Louco! De ir se jogar uma bomba e matar um monte de gente cristão. Então, Paulo ele descreve o seu passado ali dos versos 12 a 17 e descreve também coisas que ele vivia sentindo e que os filhos da desobediência, tá? E ele faz um termo aqui, os filhos da desobediência vivem, né, e sentem, né? Os filhos da desobediência, eles são dominados, os infiéis, né? Eles são dominados por sentimentos de ódio, de ódio, de blasfêmia, né? Eles são dominados por esses sentimentos de homicídio, sabe? Olha só, eles são dominados por sentimento de fornicação, sodomismo, de latrocínio, de mentira, de jurar falsamente, né? Eles são cheios de toda blasfêmia de perseguição contra a religião da sã doutrina, né? Todas as pessoas são os que não nasceram de novo, os que não vivem na luz, estão nas sombras, tanto da parte tradição humana, a tradição das falsas religiões, como da tradição do judaísmo. Todos eles vivem dominados por isso aqui, por essas obras, as obras da carne, né? Em outras palavras, né? Os filhos da desobediência, desobediência vivem dessa forma. A gente não pode se enganar, né? Não é à toa que está escrito, não se deixe enganar. Então, a gente, os que vivem da parte do Espírito, semeia para o Espírito. Vive semeando o bem por onde passa. Para a sua família, para os vizinhos, para seus irmãos na fé. Vive fazendo bem. Sua rotina é essa. Seu empenho é esse, né? Então, Paulo, ele também se colocou nessa lista de pessoas que viviam blasfemando, corruptas, fazendo mal, né? E depois ele fala que ele foi resgatado, lavado, regenerado, resgatado pelo próprio Cristo, que transbordou, que virou o balde da graça e submergiu ele nessa lavagem regeneradora. Na sua imensa longanimidade, Deus o suportou e o fez nascer de novo, o qual o colocou como exemplo de uma pessoa que sai das trevas para a luz, sendo das trevas da falsa religião, da religião incompleta, que é o judaísmo, das trevas, sobre das trevas, né? E o trouxe para a luz. E ele se põe como exemplo, né? E ele se põe como pior pessoa, assim, da perspectiva humana, olhando da parte humana, como pior pessoa para ser convertida. Porque foi ele que matou, blasfemou, matou Estevão, matou outros, arrastou outros irmãos para a cárcere. Nele ele tinha mãos manchadas de sangue dos santos. E o próprio Cristo teve que o deter, aparecendo no caminho de Damasco, brilhando com todo o seu resplendor do Senhor, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele se coloca como um antes e um depois, né? De uma pessoa que abandonou a antiga aliança, abandonou todas essas práticas, abandonou e se lançou aos méritos e às obras e a obra do que Cristo conquistou na cruz, através do seu evangelho, através da sua vida, morte e ressurreição. E exemplo de naufrágio, ele também coloca pessoas que passaram a andar juntos, se congregando e andar junto ali
cooperando até com a obra missionária, mas que por causa dessas intermináveis discussões vãs e longas, busca por querer ficar contumazmente no Antigo Testamento, discutindo coisas do Antigo Testamento, que não levavam eles a praticar as boas obras, esses dois se desviaram, né? Porque o fim do Evangelho é o cristão ser zeloso de boas obras, estar entretido em boas obras, que não é somente ficar aqui do púlpito ou de alguma plataforma ali da YouTube ou quem sabe na rua com uma caixinha gritando Jesus te ama e Ele quer te salvar e evangelizando, digamos assim, né? Não é somente isso, mas não deixando de fazer isso, mas também fazendo boas obras. Os dois são um conjunto de uma só coisa, as boas obras e o anúncio do Evangelho, porque um te dá autoridade para outro, certo? Os dois fazem se encaixa, os dois são parte de uma mesma coisa, certo? Tanto o Evangelho puro, pregado de forma correta, quanto o que produz essa nova vida do Evangelho, que é as boas obras. Então, todos eles são um complemento só, uma mensagem só. Então, essas pessoas, por ficarem em debates, vamos trazer para cá. Calvinismo ou arminianismo, dispensacionalista ou aliancismo, revolta de Cristo antes, no meio ou depois da tribulação. Gente do céu, isso não vai, são coisas que vão acontecer ainda e que de todas essas três formas você tem que se preparar, tem que se santificar, tem que viver, tem que evangelizar, tem que viver de forma correta, conforme os evangelhos. E é isso. Não adianta ficar discutindo essas coisas que nos levarão à prática de uma boa fé, baseada em Cristo, na esperança de glória. Então, ficar discutindo essas coisas não é edificante. Não é o principal. E por que não é o principal? Esgota as forças que deveriam ser impressas em outras atividades. Certo? Isso é justificativa para não defender a fé? Claro que não. Nos próximos capítulos a gente vai ver que Paulo aborda e instrui a Timóteo para que sim, lute pela fé, mas tem sua forma correta. Certo? Então, as pessoas que naufragaram na fé foram Alexandre e Emineu. Eles anunciavam que Cristo já havia voltado e que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. E estavam pregando que, já que Jesus voltou, então a gente não precisa mais ficar se guardando tanto. Já está tudo feito, está tudo pronto, então a gente já está na vida eterna, né? E a gente pode se prostituir, participar, falando no contexto dele, né? Podia participar de idolatrias, de prostituição e um monte de coisas misturadas com a parte também da religião grega e também da religião dos judeus. Então estava perturbando, né, a esperança e a fé dessas pessoas em Éfeso. Por isso então que Paulo fala, e ainda fala que eles blasfemaram contra Deus e que ele os entregaria a Satanás. Para que aprendessem a não blasfemar. Então, ainda orienta, vai quando tiver alguém, quando tiver uma pessoa que traz divisão, um herege, vai lá e corrige uma vez, corrige por duas, na terceira, trata-o como uma pessoa do mundo, porquanto este não se submete à fé plena e correta das Escrituras, né, do Evangelho, e o Senhor Jesus Cristo tinha deixado para eles. Então, qual é o fim desse capítulo? A gente não naufragar na fé. Primeiro, não entrar em discussões tolas.
certo? Segundo, sabendo que o fim de toda doutrina é viver as boas obras. As boas obras, viver as boas obras. Plenamente como a palavra de Deus exige. E que, terceiro, Paulo é o maior exemplo de que não se precisa viver nessa antiga aliança, nessa escuridão. E terceiro, temos exemplos também de coisas ruins, de pessoas que naufragaram na fé, que não atingiram o alvo da fé, que ficaram rodando em discussões vãs e em falsas doutrinas. Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém.